Fala galera, beleza? Você está no Bora Mundo, olha só, a gente vai em mais um vídeo sobre história da educação e agora a gente vai falar sobre o Mar na Corda. Vamos dar continuidade, tem outros vídeos do Mar na Corda e nós vamos falar aqui sobre o seguinte: sociedade e educação no Antigo Egito. Já pega sua folha para fazer suas anotações aí, tá certo? O que acontece? Vamos entender então como é que funciona, começar a entender, vão ser uma série de vídeos só sobre a educação no Egito, entender um pouco melhor sobre a sociedade, e olhando para a sociedade, entender como é que funciona mais ou menos ali o sistema de educação, certo? Vem comigo no final do vídeo, vou fazer 2 pontuações e uma questão de aplicação importantíssima, certo? Então vem comigo. Seguinte, primeira coisa importante aí é entender sobre esses testemunhos antigos da educação, tá certo? Por quê? Para entender como a educação vem nascendo, como ela vem se construindo, tá certo? E o que a gente vai ter então é um reconhecimento muito importante de povos antigos sobre os egípcios. A gente pode dizer que nos egípcios a gente vê praticamente o nascimento da civilização humana, né? Obviamente que o Mar na Corda pontua que as descobertas arqueológicas também elas vão trazer coisas diferentes, coisas novas, mas todos os relatos que nós temos, na verdade a grande maioria dos relatos importantes, eles vão falar sobre a importância do Egito nesse desenvolvimento civilizatório, desenvolvimento da civilização e o que nos interessa, o desenvolvimento da educação, certo? Então, lá na Grécia é um lugar importante, temos vários relatos, tá certo? Então, quer dizer, o reconhecimento grego é uma coisa importante. Primeiro ponto aqui que a gente vai ter é o seguinte, é um relato, certo? De um príncipe, olha só, o príncipe de Biblos na Fenícia, tá certo? É o seguinte, ele vai falar para um egípcio, isso daí dá esse relato, que é o Venamun. E é o seguinte, olha só que relato interessante, isso vai acontecer. Esse relato, ele é do começo do primeiro milênio antes de Cristo. Então você tem 1000 anos antes de Cristo e no começo desse primeiro momento, tá certo, existe esse relato. Olha só que interessante que ele escreve. Amon fundou todos os países, fundou-os após ter criado primeiramente o Egito. A arte veio de lá, de onde tu vens, até aqui onde eu estou. E a educação veio de lá até aqui onde eu estou, certo? Então esse é o primeiro relato importante, relatos históricos sobre a importância do Egito no desenvolvimento da civilização e no desenvolvimento da educação, tá? A gente vai ter então outro relato importante, tá certo? Ele vai vir da Mesopotâmia, tá certo? Do Diodoro de Sicília, tá certo? Isso daí é um escritor um pouco já mais moderno, um pouco mais recente, tá certo? Vai escrever lá no século I depois de Cristo, tá certo? Nos primeiros 100 anos após a morte de Cristo aí. E é o seguinte, olha só. Ele vai escrever o seguinte, olha que interessante. Além do mais, se diz que a Babilônia, os caldeus fossem antigos colonos egípcios, peritos na astrologia, por tê-la aprendido dos sacerdotes egípcios, né? Então, outro relato importante que mostra o quão antigo é a sabedoria egípcia e o quão, para aquela época, é um tanto quanto completa a sabedoria egípcia, tá certo? E o conhecimento deles. Então, vai pegando aí a ideia para você entender como é que a educação vai se mostrando, tá certo? Nesse povo antigo dentro da sua dinâmica de sociedade. Olha só que bacana, certo? Outro e a última ponta que a gente vai colocar aqui sobre exemplos, né, históricos da importância do Egito nesse processo de educação é o seguinte, é um exemplo do Platão, do grande Platão, tá certo? O filósofo, ele vai falar o seguinte, olha só, né? Ele vai falar sobre a sabedoria egípcia, isso é importantíssimo, tá certo? E ele vai falar referente à importância de um deus que é o deus Tote, certo? Olha o que ele vai falar aqui interessante. O inventor dos números, do cálculo, da geometria e da astronomia, sem falar do jogo de tabuleiro e dos dados, e enfim, das letras do alfabeto, tá certo? Então Platão está relatando uma coisa interessante aqui. Tote, né, deus egípcio, um dos deuses egípcios, como o criador das atividades intelectuais. Isso é muito importante. Então o que ele está colocando? Ele está situando aqui o lugar do Egito na importância do desenvolvimento da sociedade, né, da civilização. E também colocando coisas importantes, como organização das ideias, organização e desenvolvimento das informações. Olha que interessante, tá certo? Isso que a gente vai ter.
O que a gente vai ter de outro ponto importante aqui? No quarto milênio, tá certo? A gente vai perceber que o Egito, ele tem características... No quarto milênio, na verdade, o Egito ele já vai se mostrar mais evoluído, mais maduro. Nesse momento, é fácil de entender como é que o Egito se molda, como é que ele constrói seu sistema de educação, como é que o Egito ele consegue desenvolver todas as suas dinâmicas, tá certo? Dentro de tudo que tem na sociedade, tá? Educação, economia, tudo. Só que é o seguinte, uma coisa importante pra gente aqui e pro Manacorda é dar uma olhada como é que isso começou, né? Se nós tivermos alguns como é que fala? Evidências, né? Disso. Como é que funcionou esse processo civilizatório, mas pra gente o que interessa é como é que a educação acontecia naquele Egito que era mais infantil, mais adolescente, naquele Egito bem mais antigo e primitivo, tá certo? Por quê? Porque se ele serve de referência para essas populações falarem o quanto que ele é importante nesse processo de civilização e nesse processo de dinâmica da educação, então como é que isso começou lá, né? Como é que isso era desenvolvido, tá certo? Isso que a gente vai tratar um pouco e o que o Manacorda vai dar aí uma certa atenção, que é uma informação importantíssima, tá certo? Então o que a gente tem que fazer? Olha só que interessante. O primeiro movimento que a gente vai fazer aqui é olhar a sociedade, né? Olhar um pouco da sociedade para ver o que tinha na sociedade e quais eram as possibilidades de acontecer ali um sistema pedagógico, um sistema didático, um sistema de ensino, certo? Como é que isso acontecia? Muito importante. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai agora pensar um pouco, né? O Manacorda vai dar coisas, ideias que nós podemos deduzir, né? Olhando para o Antigo Egito, a gente vai ver uma sociedade, a gente vai ver uma cultura, e olhando para essa cultura a gente pode deduzir algumas coisas, tá certo? Então olha só que interessante, vamos lá, o que a gente vai ver? A gente vai ver primeiro qual é o conhecimento egípcio, tá certo? Qual é o conhecimento egípcio? A gente vai ver lá que no Antigo Egito tinham conhecimentos muito bem estruturados e elaborados. A gente, por exemplo, tem a geometria, que entre outras coisas também servia para fazer a medição dos campos, tá certo? Os campos de plantação. Se vocês forem ver como é que funciona e como é a arquitetura egípcia antiga, né? Um pouco que a gente tem das evidências arqueológicas, você vai ver que essa geometria ela era bem funcional, ela era uma base para o desenvolvimento da população, tá certo? Principalmente nos campos, certo? Onde você tinha que plantar para colher, para fazer todo um sistema ali de sobrevivência da população, né? Outro conhecimento importante aí, né, dos egípcios era a astronomia, entre outras coisas, principalmente para uma principal aplicação, né, prática, eram as questões de conhecimento das estações. Por quê? Porque para plantar e para colher, né, até para você mudar de local o seu plantio, para você conseguir continuar a produção de alimento, para alimentar o seu povo, o conhecimento das estações, que é um conhecimento da astronomia, é importantíssimo, né? Para você conseguir, inclusive, manter o ritmo de plantação e o ritmo de colheita, para que você consiga, inclusive, plantar outras coisas, né? O conhecimento dessas estações é fundamental. Então, desse ciclo, né, que o Sol faz, que tem a Lua e tudo mais. Então, quer dizer, esse conhecimento era muito importante e interessante naquela época. E muito fundamental para os egípcios. Outra coisa importante é a base de muitas coisas, que é a matemática, tá certo? Então, os egípcios também tinham como base forte a matemática, e isso era muito importante. Bom, isso lógico entre outros conhecimentos. Mas esses conhecimentos já mostram pra gente o quanto que eles, há tanto tempo atrás, já estavam aí se desenvolvendo muito bem, tá? E se desenvolvendo como civilização, certo? Olha só o tanto de coisa que já era utilizada como informação lá no Egito Antigo, tá? Isso é importante. Outra coisa que a gente pode observar é a divisão do trabalho. E aí a divisão do trabalho? Que a gente pode deduzir aí, né, observando que tinha divisão do trabalho, provavelmente, porque existiam provavelmente vários setores, né? Você tem uma série de setores. Então tem que acontecer uma divisão dos setores, né? Porque se produzia muita coisa, se construía muita coisa e se desenvolvia muita coisa, né? Então, quer dizer, uma coisa que a gente pode observar é que existia divisão dos setores, né? Outra coisa que a gente pode pensar também é sobre a hierarquia das funções. Até porque você tinha várias funções, né? Vou colocar aqui uma lista de funções que o Manacorda coloca muito importante. Funções daquilo que era feito, que era produzido, que era administrado no Antigo Egito, nessa época. Você tem as funções dentro da agricultura, você tem as funções dentro das construções de estaleiros, por exemplo. Você tem também a hierarquia nas funções dentro da cerâmica,
vestuário, dentro da medicina e dentro de outras atividades. Então, quer dizer, eram tantas atividades, eram tantas produções que com certeza você vai ter uma divisão dos setores para se organizar e para produzir isso, e você também vai ter uma hierarquia nas funções, né? Então veja, o que a gente está observando aqui de interessante? A gente está observando o quanto de informação era trabalhada na sociedade do Antigo Egito. Muita informação, certo? Isso é importante. Bom, o que a gente pode pensar, a gente pode até, como Manacorda coloca, para a gente pressupor, tá certo? Que é o seguinte, existia então uma dinâmica na transmissão de informação, certo? Uma dinâmica na transmissão de informação e na transmissão e no passar e no ensinar as habilidades práticas e as noções científicas, tá certo? Que serviam para quê? Para produzir essas coisas, para essas atividades, tá certo? Então, pensando nisso, poderia ter, de alguma forma, algum tipo de, formal ou informal, escolas, algum tipo de modelo de escola, certo? Onde isso poderia ser passado. Como eu disse, então, o Manacorda vai colocar que isso são coisas que nós podemos deduzir. Porque aqui é importante a gente entender que, olha o tanto de informação, então deveria existir algum tipo de mecanismo didático, com certeza, e como a gente viu agora aqui, algum tipo de estrutura para transmitir na prática e na teoria esse tanto de conhecimento, já que eram tantos setores para se produzir tantas coisas, já naquela época, certo? Olha que interessante. Bom, o que acontece é que, na realidade, por que ele coloca essa ideia de você poder deduzir, né, essas ideias? Porque para o Antigo Egito, né, para o Antigo, nos tempos mais antigos do Antigo Egito, vai faltar para a gente o que? Provas diretas, tá? Provas diretas sobre o quê? Sobre a formação intelectual, tá certo? Então existe a formação intelectual. Provas disso nós não temos. Então, como é que funcionava a formação intelectual? Sei lá, existia algum tipo de sala comum? Existia algum tipo de dinâmica escolar? Isso nós não temos praticamente evidências, então é uma coisa difícil de falar sobre, né? Outra coisa importante é que também nós não temos provas sobre o sistema de educação profissional, né? Será que era algo que se aprendia com os familiares? Ou era uma forma mais mecânica, era uma forma mais metódica? Como é que funcionava o sistema de educação se era algo mais amplo? Já estava saindo do sistema familiar, indo para um sistema onde a produção daquilo era uma produção mais técnica, mais profissional, certo? Então, quer dizer, esse conhecimento profissionalizante, como é que fica, né? Se nós não temos evidências de como é que funcionava a sua dinâmica, tá? Então, isso é um ponto importante de se entender que dentro dessa sociedade, dentro de todas essas informações, essas características nós não temos conhecimentos, tá? Nós não temos informação, principalmente arqueológica, para nos dizer se isso de fato como é que existia. O que nós temos é a informação que sim, existia muita informação correndo, muita informação técnica correndo e desenvolvendo toda uma civilização, e aí nós podemos deduzir que talvez tenha algum sistema de educação ali prático, estruturado e técnico, tá certo? Bom, outra coisa importante que é o seguinte, né? Dentro dessas duas modalidades não tinha. O que a gente tem é que dentro de outras duas modalidades nós temos informações. A gente tem, por exemplo, dentro do aprendizado do trabalho agrícola, certo? E do artesanal, a gente tem algumas sugestões de como é que funcionava. A maioria dessas sugestões a gente vai ter lá, né, de forma figurativa, a gente vai ter imagens, sabe aqueles vasos que a gente acha do Antigo Egito, que tem figuras, até dentro de figuras mais rupestres, né, em paredes, em muros na época, em pedaços de calhas e tudo mais, a gente consegue acumular uma certa quantidade, inclusive nos túmulos, né, uma certa quantidade de informação ali dentro dos desenhos que vão representar aí sim a dinâmica de sociedade e dinâmica cultural no Egito, né? E ali a gente pode observar essas dinâmicas de trabalho agrícola e de desenvolvimento de artesanato, tá certo? Ao contrário dos outros dois pontos, que é muito difícil de se ter alguma coisa concreta. Esses dois a gente já tem mais informação direta sobre eles, tá? A gente consegue, não precisando deduzir tanto, mas só observando aquelas imagens, elas já constroem uma situação, tá certo? Isso que é muito interessante. Então, a gente vai tendo aí, chegando até aqui, uma sociedade com muita informação, onde parte dela a gente não tem
muito acesso à informação de como é que de fato acontecia, e parte temos alguma informação para ver como é que ela acontecia, tá? Importantíssimo. O que a gente está fazendo aqui nesse vídeo? Lembrando, estamos entendendo um pouquinho da sociedade egípcia e entendendo o que nós temos de informação sobre ela, para entender como é que a educação ela vem se desenvolvendo lá atrás no Egito, já que é reconhecido como um polo e como um princípio civilizatório da educação, certo? Como nós vimos no começo do vídeo, perfeito? Ponto importante, outro ponto, certo? Provas do processo de inculturação. Isso nós temos. Uma coisa que nós temos e nós conhecemos é parte desse processo de inculturação. O que é isso? É o processo de adquirir conhecimento. Só que veja, nós só temos informação de um certo grupo, que é o do grupo dominante, da elite, tá certo? Esse processo de inculturação, de adquirir conhecimento, era reservado, pelo menos pelo que nós conhecemos, né, pelo que nós temos de informação, era reservado à elite. E esse tipo de conhecimento não era qualquer conhecimento, era um conhecimento pontual. Né? A maior parte desse conhecimento era um conhecimento para a formação da vida política, que era a formação de exercer o poder, tá certo? Para continuar, então, o domínio dentro daquela classe dominante, tá certo? Então isso é uma pontuação importante, nós entendemos que apesar de tudo, de faltar uma parte da informação, uma informação importantíssima é essa, que a classe dominante sim, olha só, na classe dominante já existia algum sistema de passar essa informação de cunho intelectual, né, de cunho moral, que tinha então como estrutura principal de conteúdo a política, né, o domínio do poder, tá? Então quer dizer, aí você olha, se na classe dominante existia isso, com certeza na classe dos dominados existia também, né, e alguma dinâmica de passagem de conteúdo técnico profissional para aquele momento, que era algo que já acontecia, tá certo? Na produção de vida daquela civilização, certo? Bom, outra coisa importante. Então você tem aí dentro dessa aculturação, né, essa forma de passar conhecimento aí, classe dominante, conhecimento político, tá certo? E o que nós não temos? Nós não temos o seguinte, ó, olha só, nós temos essa informação, mas nós não temos uma coisa importantíssima. Nós não temos o quê? Nós não temos sobre como é que funcionava a didática, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem livros de didática, certo? Então, o que esses livros eles mostram? Como é que é o processo, o passo a passo, a construção, a distribuição do conhecimento, a importância. Tem um monte de coisa, como é que se faz, como é que não se faz. Tem uma porrada de livros sobre didática, das mais diversas formas, correntes e linhas. Nós não temos isso sobre o Egito. Nós sabemos sim que aquele conteúdo era passado, como nós vimos agora, né, principalmente aqui nessa questão da classe dominante, esse tipo de conteúdo, mas nós não sabemos como é que acontecia esse tipo de conteúdo direito, certo? Nós não temos um material didático, tá certo? Isso é muito importante. O que nós temos é um pouco sobre como é que funcionava o comportamento e a moral do poder, né? Que seria uma coisa mais de discurso, né? De o que se aprende, aquilo que vai ser mostrado, o que vai ser falado, o que vai ser expresso em comportamento. Mas didática nós não temos isso. E isso é importantíssimo para se aprender, certo? Bom, esse é o primeiro ponto importante, é o primeiro apanhado que a gente viu aqui do Manacorda. O Manacorda está introduzindo a gente aí, então, sobre a dinâmica da sociedade no Egito muito antigo, os seus primórdios, e agora ele está trazendo, mostrando para a gente que, olha, o conteúdo que nós temos sobre educação está dentro disso que você assistiu agora. Todo esse conteúdo que eu mostrei para você, aqui do Manacorda, dentro desse conteúdo que tem uma dinâmica de educação. E é isso que ele vai explorar nos próximos vídeos que eu vou fazer aqui, certo? Bom, vamos às pontuações finais, tá? Tem duas pontuações importantes para você entender o conteúdo do vídeo em geral, tá? Primeiro, a gente vai ver o início da dinâmica da educação, isso é importante, porque a educação ela vai mudando, né? Ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, ela vai tomando outras formas. Então, quando a gente fala do Antigo Egito,
a gente vem caminhando nas diversas fases da história, nas diversas civilizações, nos diversos povos, a gente vai ver que a educação ela vai tendo características diferentes. Então, é importantíssimo, né? O segundo ponto importante é que a gente vai ver também o início da dinâmica da didática, né? Como é que foi acontecendo? E foi se transformando, foi se criando didáticas, formas de ensinar. Isso é importantíssimo, tá certo? Então, quer dizer, isso vai acontecendo, isso vai tomar um espaço, isso vai ser importante, depois isso vai começar a ser escrito, mas a didática vai tomando forma, vai tomando sentido, vai tomando vida, vai criando vida e vai tendo a sua importância, tá certo? Bom, ponto importante. Qual a importância desse conteúdo hoje do vídeo, tá? É o seguinte, é você ver como a educação acontece em tempos diferentes, em espaços diferentes, em situações culturais diferentes, tá? E em situações totalmente diferentes, né? Então, quer dizer, a educação que nós temos hoje não é a mesma educação de 6.000 anos atrás. Então, a gente vai conseguir entender, e o Manacorda vai proporcionar isso nesse estudo, entender como é que a educação tem diversas formas, e mesmo assim a gente entendendo que imagina só que legal, sem ter tudo isso de livro, sem ter tudo isso de estudo hoje, a educação tinha uma questão estrutural já pronta, né? Ela tinha, nem que se fosse uma questão muito mais natural e orgânica, já existia. Então é interessante para nós entendermos essa dinâmica do seu momento mais natural, mais orgânico, depois do seu momento mais estrutural, mais intelectual, mais mecânico, tá certo? Isso vai dar todo um conteúdo para a gente pensar a didática, pensar a educação e pensar em como aplicar e manejar a educação, certo? Nas suas diversas formas. Perfeito? É isso aí, então. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, se você gostou, se você entendeu, deixa nos comentários. Bacana. Obrigado, tamo junto. Vai continuar. Porque é o seguinte, a gente vai continuar falando do Egito, tá certo? Tem mais alguns vídeos só para falar do Egito. E é importantíssimo que isso vai aumentar a tua noção sobre o que é a educação na história do mundo, certo? É isso aí, tamo junto. Compartilha na tua faculdade esse vídeo aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar a galera. Tamo junto, valeu, deixa o seu curtir e até mais.